Olá, bom dia, tudo bem? Espero que esse dia seja um dia maravilhoso e proveitoso para você e para mim. A mensagem que nós temos para o dia de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Uma história super conhecida de todos nós que somos desses ambientes religiosos. Se você é religioso, você conhece essa história. Se você nunca frequentou a igreja, não conhece a história, eu vou contar ela rapidinho para vocês. Eu vou ler um pedaço do texto aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Dá-me a parte na herança que me pertence. O pai repartiu os bens e deu. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens vivendo indissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para um campo apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada de comer. Então, caindo em si, pensou: Quantos servos na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui passando fome. Levantar-me-ei e terei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Receba-me somente como um dos teus trabalhadores. E eu convido você a continuar lendo essa história quando acabar esse vídeo, porque essa história tem muitas implicações e você vai poder tirar muitas lições bonitas dela. Mas eu queria repartir só uma nesse tempo curtinho que a gente tem aqui. Esse filho mais moço, ele quantifica a relação com esse pai. Esse pai não tem valor nenhum para ele. Ele quantifica em 3 momentos. Só nesse trechinho que eu li para vocês aqui, fica claro, nesses 3 momentos, a maneira como ele quantifica a relação com esse pai. A primeira delas é quando ele vai embora de casa. Ele fala: me dá a parte na herança que me pertence. Ora, o pai está vivo. Como é que tem herança com alguém vivo, né? Então esse filho está dizendo mais ou menos assim, nas entrelinhas para esse pai: melhor seria se você estivesse morto, porque na verdade eu estou de olho na herança. E é triste, né? Imagina para um pai ter que passar por uma situação dessa. Eu tenho 2 filhos, seria uma dor impensável, né? Mas esse pai, curiosamente, dá a parte da herança. Ele vai embora. E aí o texto conta que lá na Terra há uma grande fome, há uma grande crise econômica. A gente conhece um pouco de crise econômica aqui no Brasil, né? E ele gasta tudo, vive de maneira indissoluta, vai gastando toda a grana. Tem uma grande crise, e aí ele agora precisa trabalhar. E ele pede emprego e nem emprego tem. E alguém diz para ele assim: ó, vai lá para os campos e toma conta dos porcos. E Jesus está contando essa história para judeus, né? Jesus estava tentando mostrar o tamanho do fundo do poço que ele chega, né? Ele deseja comer a comida que os porcos comem. E ninguém dava nada para ele comer, ele tinha fome. E aí o texto diz: caindo em si, lembrou: quantos servos na casa de meu pai têm fartura de pão, e eu estou aqui desejando comer o que os porcos comem. O segundo momento em que ele quantifica de novo a relação com esse pai. Esse pai não tem valor nenhum para ele. Mais uma vez. O texto não diz assim: caindo em si pensou: como feri profundamente o coração do meu pai. Onde eu estava com a cabeça? Eu sou louco. Não. O texto diz: caindo em si pensou: quantos servos na casa de meu pai têm fartura de pão, e eu estou aqui desejando comer o que os porcos comem. Aí ele monta o discurso: já sei. Voltarei e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Receba-me somente como um dos teus servos. Mais uma vez ele quantifica a relação com esse pai. Porque no caminho de volta para casa, ele quer dizer para o pai: eu vou pagar tudo o que eu peguei. Eu vou devolver. Algumas pessoas leem esse trecho e dizem assim: nossa, ele está realmente arrependido porque ele quer fazer uma coisa certa, ele quer devolver tudo o que ele pegou do pai, né? Ele quer ser recebido. Olha como ele é humilde, ele quer ser recebido como servo. Só que, na verdade, é um grande insulto isso que a gente vê aqui. É uma coisa horrorosa, porque ele está dizendo nas entrelinhas para esse pai: eu não vou dever nada para você,
Você nunca vai poder jogar na minha cara e me cobrar nada, porque eu vou pagar tudo de volta. Eu vou devolver tudo. Esse filho quer ser recebido como servo, porque ele quer pagar. Ele quer pagar o impagável. Ele não tem noção do tamanho do estrago que ele fez. Mais uma vez ele quantifica a relação com esse pai. Não somente esse filho que sai de casa, mas eu e você quantificamos o tempo inteiro a nossa relação com Deus. Em tudo que fazemos. Porque o nosso mundo é um mundo onde as relações, os relacionamentos, o ser humano, ele tem um valor. E este valor não é o valor que Deus atribui a ele. Não é um valor intrínseco. O valor que o ser humano tem é daquilo que ele produz, é da sua força de trabalho, é da sua riqueza. São de todas as construções simbólicas do ponto de vista social que vão dizer quem é bom e quem não é. Esse mundo é um mundo que opera pela lógica de tem gente que vale mais e tem gente que vale menos. No reino de Deus não é assim, porque todos nós somos recebidos como filhos em casa, nunca como servos. Muito embora nós tentemos o tempo inteiro quantificar a nossa relação com Deus. Deus te ama do jeito que você é, mas para você entrar na casa, para você entrar de volta na casa, você só entra como filho, não como servo. Que nós pensemos muito no valor intrínseco de cada ser humano e que nós não quantifiquemos a nossa relação com Deus. Esse é o meu pedido, é a minha oração no dia de hoje. Um beijo para você e bom dia.